Oi, meu nome é Paola, vou apresentar o trabalho de achados ultrassonográficos em nódulos tireoidianos benignos, que é uma revisão narrativa. Os nódulos tireoidianos têm um crescimento celular exacerbado de determinada área no parênquima tireoidiano. Fatores que influenciam esse crescimento vão ser fatores hereditários, ambientais, hábitos de vida. Ser mulher, 90 a 95% dos casos benignos é prevalente em mulheres, e eles podem ter diferentes formas, sendo únicos, císticos, sólidos, mistos, benignos, indeterminados ou malignos. Hoje a gente vai falar sobre os benignos. Uma pequena parcela dos pacientes que têm esses nódulos pode ter sintomas de hipo ou hipertireoidismo ou compressivos, que seria disfagia, rouquidão, tosse e dispneia. Geralmente eles são maiores que 3 centímetros no lobo esquerdo e anteriores à traqueia. A maioria é assintomático, de nódulos únicos menores que 3 centímetros. O ultrassom é um exame que a gente usa como método de imagem para diagnóstico inicial do nódulo. Ele vai caracterizar a glândula, avaliar a ecogenicidade dos nódulos, a forma, a margem, a composição, a presença de microcalcificação e os linfonodos cervicais. Ele também vai ajudar a fazer a estratificação de risco das lesões nodulares e orientar a realização de PAF. Assim, ele vai auxiliar na escolha do tratamento e exames complementares adequados. Ele é feito se tiver uma suspeita de nódulo quando palpar a tireoide, e não é recomendado para os pacientes com hipo ou hipertireoidismo que não possuam fatores de risco para câncer de tireoide. Existe uma classificação de risco para esses nódulos e a mais utilizada é o TIRADS. Ele avalia a composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos dos nódulos, variando de 0 a 7 pontos. Nessa figura 1, a gente mostra o TIRADS 1, que vai ter um nódulo anecoico, cístico, bem delimitado, sem microcalcificações, medindo 1,5 cm. Na figura 2, é o TIRADS 2, tem um nódulo isoecogênico, misto, bem definido, paralelo à pele, sem microcalcificações, medindo 2,2 cm. Os objetivos do nosso trabalho são compreender as características ultrassonográficas indicativas de benignidade da avaliação de nódulos tireoidianos. E os métodos, a gente fez uma revisão narrativa de literatura sobre os achados benignos de nódulos tireoidianos, usando os artigos publicados nos últimos 10 anos no PubMed, Cielo, Google Scholar e Revista Brasileira de Ultrassonografia. Os descritores utilizados foram radiofrequência, nódulos da tireoide e tireoide. A primeira parte da nossa discussão são as características ultrassonográficas dos nódulos benignos. A maioria deles são achados acidentais de exame de rotina, como palpação de tireoide ou exame de imagem, e eles vão ter algumas características, como ser um nódulo cístico, a aparência esponjosa, halo uniforme, ausência de vascularização, calcificações periféricas em casca de ovo. Eles vão ser isoecoicos ou hiperecoicos e ter margens bem delimitadas. Nessa figura, a gente mostra um nódulo benigno no ultrassom transversal e ele vai ter uma aparência espongiforme e calcificação em casca de ovo. A figura 4 mostra uma ultrassonografia de nódulos benignos, nódulos císticos, nódulos sólidos com e sem microcalcificações. Ali em A, a gente consegue ver um nódulo de aparência esponjosa, isoecoico e bem definido. Em B, é um nódulo cístico bem definido e anecoico. Meu nome é Letícia e agora eu vou apresentar a segunda parte da discussão do nosso trabalho. Nessa parte a gente falou sobre as fases de evolução do nódulo benigno. Eles são caracterizados principalmente em 3 estágios de formação, que é o desenvolvimento, a degeneração e a cicatrização. E essas fases elas vão ser utilizadas para reduzir os erros diagnósticos e permitir um prognóstico mais preciso e um tratamento mais adequado. Elas são baseadas na proporção entre os processos de regeneração e destruição desse nódulo. Um mesmo nódulo ele pode apresentar diferentes fases em sua composição. E geralmente, quando você não consegue identificar especificamente qual fase ele provavelmente está passando por uma fase de transição. Na figura 5, então, a gente vai ter o estágio de desenvolvimento, na qual os nódulos tireoidianos eles vão estar com tecido de isoecogenicidade, predominantemente no nódulo indicado em A pelas setas amarelas. Na figura 6, a gente vai ter um nódulo tireoidiano em estágio de perda inicial, no qual o tecido vai estar hipoecoico, com pequenas áreas de tecido anecoico e hiperecogenicidade dorsal nos nódulos. Na figura 7, a gente pode ver então o nódulo tireoidiano no seu último estágio, que é o estágio de cicatrização, que é caracterizado pelos elementos hiperecoicos pontuais.
Bom, na nossa terceira parte da discussão, a análise dos achados de benignidade vão ajudar a gente a identificar as patologias e as condições clínicas que vão cursar com esses nódulos. Os principais achados são os cistos, o bócio e a tireoidite de Hashimoto. Na primeira figura, a gente vai ter o cisto tireoidiano simples, benigno e anecoico. Já na segunda, a gente vai ter o bócio. A gente pode perceber a presença de múltiplos nódulos com contornos relativamente bem definidos, algumas áreas hipoecoicas e hiperecoicas, sugerindo uma composição mista e uma ecotextura heterogênea. Nessa última imagem, a gente vai ter uma ultrassonografia de tireoidite de Hashimoto, na qual também é possível perceber a glândula com essa ecotextura heterogênea. E a gente também pode perceber áreas de hipoecogenicidade e também hiperecogenicidade, como é possível perceber naquele nódulo delimitado. Concluindo, então, fica evidente que a ultrassonografia é fundamental no rastreio, no diagnóstico e no acompanhamento dos nódulos tireoidianos, e o conhecimento desses padrões benignos, junto com o sistema de estratificação de risco, vai auxiliar na precisão do diagnóstico e do tratamento adequado, principalmente porque a maioria desses nódulos é assintomático, e vai evitar a realização de exames e procedimentos desnecessários. Muito obrigada pela atenção.